É um prazer estar aqui. Obrigada, Gilberto, Kellen, pela oportunidade. A gente se conhece há muitos anos, há mais de 30 anos. Viajamos muito juntos, trabalhamos juntos, participamos de vários eventos do Sal da Terra juntos. Uma bênção estar aqui contigo. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E antes da gente começar, eu queria só a gente fazer uma oração. Vamos pedir de Deus, quero só pedir de Deus direção agora no momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida diante do seu altar. Pai, em nome de Jesus, que a sua unção seja sobre a minha vida. Guia-me, me direcione, que eu só fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor impacte vidas aqui como o Senhor tem feito na minha vida. Pelo poder que há no nome de Jesus, me usa segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir vocês para abrir a Bíblia de vocês em João 15. Vocês me desculpam se de vez em quando eu usar alguma palavra em inglês, porque eu acho muito difícil virar a chave e às vezes eu misturo algumas palavras em inglês no meio do meu português. E eu já vou pedir desculpa desde já. Vamos lá, João 15, versículo 4. 15, versículo 4 fala assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Esse versículo fala muito comigo a respeito de salvação, que é o estar em Cristo. Quanto mais a gente deixa Jesus invadir o nosso coração, mais a gente começa a se parecer com Jesus. Há uma transformação de entendimento. O nosso coração vai mudando, vai transformando, e isso me ajudou a entender que salvação não é um lugar onde eu quero chegar do céu, mas que salvação é um processo na vida da gente, em que a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo mudado, para a gente se tornar uma versão melhor de nós mesmos, para que o nome de Jesus e para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E às vezes o processo é doído, viu? O processo não é fácil, não. Às vezes a gente questiona: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus tem um propósito. E a única coisa que eu quero que vocês entendam e que tenham certeza no coração de vocês, sempre tem o melhor para a vida de vocês e para a minha vida. Sempre, independente da situação que você está passando, Ele tem o melhor para vocês. E a palavra de Deus fala lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19. A palavra de Deus diz, Isaías 1, versículo 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Eu também. Então, para isso, amados, obediência. Abra o seu coração, seja sensível à voz de Deus, ouça o que Ele está te falando, como Ele quer dirigir a sua vida, e Ele vai estar te direcionando para o melhor. Tá? Não tente resolver as coisas por você mesmo, não tente dar uma ajuda para Deus, porque Deus não precisa da sua ajuda. Ele já tem tudo planejado e Ele quer o melhor para a sua vida. E eu vou contar para vocês como foi que Ele fez na minha vida. É tão claro o propósito de Deus, o cumprimento dele, o plano dele na minha vida, que Ele mandou eu escrever um livro. Eu escrevi esse livro, Da Vida ao Melhor. Vocês não conseguem comprar ele aqui no Brasil, porque ele é vendido na Amazon, e a Amazon ainda não imprime livros aqui no Brasil. Mas eu trouxe alguns livros, quem quiser comprar depois, compra. Mas não guarda para você não, por favor. Depois que você lê, passa para alguém, e peça para esse alguém passar para alguém, e ir passando. Não segura a bênção não. A minha intenção não é ganhar dinheiro. A minha intenção é passar a bênção para frente. É que o maior número de pessoas possam ler e entender como é que Deus trabalha na vida da gente. E ele foi muito claro na minha vida. Eu vou tentar falar o mais rápido possível, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu sei que o tem tempo de terminar. Eu quero falar. Deus começou a falar comigo, eu tinha 6 anos de idade. E eu vim de uma família onde é uma família que acreditava em Deus, que acredita em Deus, mas que não ia à igreja. Como
Isso acontece com várias famílias no Brasil. Então, eu não ia à igreja, mas com 6 anos de idade, Deus falou para mim: vá à igreja. E eu cheguei para minha mãe e falei: eu quero ir à igreja. Aí minha mãe falou com meu pai gostou da ideia e mandou meu irmão de 8 anos levar eu e nossos outros 2 irmãos à igreja. Então meu irmão de 8 anos era responsável para levar os 3 irmãos menores. A igreja não era longe de casa, não, era só uns 100 metros lá de casa. Aí a gente ia à missa todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, a missa de crianças. Eu amava. Todo domingo eu ficava doidinha para ir à igreja. Com 14 anos de idade, Deus falou de novo comigo, deu outra revelação. Ele falou assim: eu vou te levar através do oceano. E depois eu guardei isso no meu coração. Imagina, gente, eu era a única filha no meio de 3 meninos. Se eu falasse para meu pai que eu ia ser mandada para depois do oceano, uma filha que era trancada em casa, eu só podia sair com meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão mais velho. Eu não podia sair com os outros 2 irmãos, não. Eu era super protegida. Meu pai ia dar um ataque cardíaco. Então eu guardei aquilo no meu coração, não falei para ninguém. Com 18 anos de idade, Deus me deu outra revelação. Deus falou para mim: você vai ter filhos por adoção. Então eu achava que eu ia me casar com um viúvo, ou então com um homem divorciado, com filhos, e eu ia adotar os filhos deles. Então eu pensava aquilo. Mas eu guardei aquilo no meu coração. Eu também não tinha vontade de casar naquela época. Deus colocou, aí com 22 anos eu conheci Jesus, com 24 foi quando Deus colocou no meu coração o desejo de casar e eu comecei a jejuar. Foi na época que eu fui para o Sal da Terra, com 24 anos. Logo depois veio a Kelly e o Gilberto vieram também para o Sal da Terra. E foi uma bênção. E Deus começou a falar no meu coração. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi uma diferença. Uma coisa muito diferente entre você conhecer Jesus e você ter relacionamento com Jesus. A minha vida transformou, mudou completamente. Deus foi tratando, foi tirando toda aquela amargura, todos aqueles problemas de infância que eu tinha. Deus foi tirando tudo. Aí quando eu estava mais ou menos com 27 anos, Deus começou Deus voltou naquela revelação de 14 anos. E Deus começou a falar comigo através de sonhos e através de profecia. Ele usou profeta para falar para mim: eu vou Deus vai te separar para você trabalhar na igreja e depois Ele vai te levar através do oceano. E nos meus sonhos, Deus me mostrava o mapa da Inglaterra e falava assim: eu vou te levar para o norte da Inglaterra e depois eu vou te levar para o sudoeste da Inglaterra. Era tudo assim, direitinho, Deus ia revelando para mim. E foi uma bênção, gente. Lá eu guardava, mas as pessoas sabiam disso. Eu estudava na faculdade, fazia faculdade aqui na UFO, e os meus amigos da UFO que não eram crentes, eles todos sabiam que Deus ia me levar. Falava para assim: um dia eu vou, e quando eu vou, não vou voltar. E eles tinham certeza de que eu não voltaria. E de que o dia que eu saísse, que eu fosse, eu não voltaria. Quando eu estava com 31 anos de idade, Deus me deu outra revelação. Ele falou assim para mim: eu vou te dar a filha da carne. Foi outra revelação. Ele usou uma vida de uma pastora no nosso acampamento Sal da Terra. Ela orou para mim, de olhos fechados. Ela nem sabia quem tinha chegado na frente dela lá em pé. E ela orou e falou assim: Deus vai te dar a filha da carne. Quando eu estava mais ou menos com 34 anos, 10 anos de jejum e oração pelo meu marido, que eu comecei com 24 anos a orar e jejuar, meu marido não vinha. E eu falava assim: Deus, onde é que está esse homem, né? Não vem nunca. Eu quero casar, ter minha família. Eu morria de vontade de casar e ter minha família. Eu chorava nos pés do Senhor, pedindo para ele trazer minha família. E não vinha nunca. Aí sabe o que eu fiz? Eu resolvi dar uma ajuda para Deus. Eu pensei: vou dar uma ajuda para Deus. E aí eu fiquei noiva, lembra, Gilberto? Fiquei noiva do homem errado. Todo mundo via que aquele homem errado para mim, só eu não via. Um dia o Paulo Júnior chegou para mim e falou assim: Silésia, eu quero te falar uma coisa. Depois que você se casar, eu só quero que você saiba que nós estamos aqui por você. Porque eles sabiam que era errado, que não ia dar certo, que eu ia precisar de suporte e aconselhamento pastoral, porque lá estava tudo errado.
Aí, quando foi mais ou menos, quando foi em agosto de 2001, eu cheguei para Deus e falei, Deus, se isso aqui não é para mim, o Gil e a Kellen já estavam lá na Inglaterra. Se isso aqui não é para mim, então só acaba com esse noivado amanhã. No dia seguinte, Deus acabou com o noivado. Ele estava o Geraldo Abraão substituindo o Gil. E ele me deu todo o apoio que eu precisava. Porque eu trabalhava com o Gilberto, depois eu trabalhei com o Geraldo Abrão. Deus deu todo o apoio que eu precisava, Ele me apoiou. E quando foi no dia 28 de novembro, era para eu me casar no dia 10 de novembro de 2001. No dia 28 de novembro de 2001, eu estava descendo no aeroporto de Londres. Gente, vocês acham que é fácil? O pessoal acha que é fácil ir para a Inglaterra, né? Bonito, é um país de primeiro mundo, tudo lá é bonito, é novidade. Não é fácil não, gente. Eu saí daqui 40 graus. Quando eu ia sair daqui, eu não tinha dinheiro. Eu estava saindo na passagem de avião. Aí o Geraldo Abrão, ele organizou uma festa de despedida para mim. Aí na noite anterior, eu ia sair no dia seguinte, 6 horas da manhã. Na noite anterior vieram 100 pessoas se despedir de mim no jantar e começaram a me dar dinheiro. Foi o dinheiro que eu saí do Brasil com ele no bolso, que deu para me sustentar lá por mais de um mês. Mas aí quando eu cheguei lá na Inglaterra, gente, pelo amor de Deus, um frio, saí daqui de 40 graus e caí lá no gelo. Um frio, chovia todo dia. 3 horas da tarde já era noite. Não tinha folha nas árvores, cadê as folhas dessas árvores? Eu ficava desorientada lá. Eu tinha asma de inverno, me atacou a asma, eu custava respirar naquele país. Eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me fala. Porque era para eu estar na minha lua de mel. E eu estou aqui, nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui? Naquela noite eu questionei. Deus me mostrou um sonho. Eu ia ser abandonada na minha noite de núpcias. Ele mostrou direitinho o meu marido levantando da cama, virando as costas e saindo e me abandonando. Deus trouxe um livramento na minha vida, porque aquilo não era o que Ele queria para mim. Ele queria algo melhor para a minha vida. Não, eu estava triste. Eu tinha engordado porque tinha acabado o noivado. Eu engordei bastante. Eu estava triste, mas eu entendi lá, porque aquilo não era o melhor para mim. Deus tinha o melhor para a minha vida, porque esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele tem sempre o melhor para mim, independente da dor que eu estou passando, independente do sofrimento, do processo difícil. Deus tem o melhor para a minha vida. E eu comecei a entender aquilo, e eu me coloquei 100% na mão de Deus, num país que eu não falava a língua, num país que era frio demais, num país que quase não via as pessoas no inverno. Deus começou a falar comigo. Deus falou comigo, eu quero você dependendo de mim 100%. E eu tive que depender de Deus 100%. Porque eu não tinha dinheiro para comer depois de um mês. Eu só podia comprar um pacote de pão de forma, um quadradinho de queijo, 2 caixinhas de leite. E eu tinha um pozinho uma latinha de chocolate em pó que durava uns 2 meses. Eu só podia tomar um copo de leite e comer um misto de queijo de manhã e repetir a mesma coisa antes de ir para a cama. Eu não podia comer durante o dia porque eu não tinha dinheiro para comer. E para trabalhar eu tinha que andar 1 hora a pé, eu não podia pagar ônibus, debaixo de neve, de chuva. Eu caí na neve, machuquei minha coluna, custava andar. O processo é difícil, mas eu virei para Deus e falei, Senhor, eu não queria vir. Eu fiz tudo para o Senhor me deixar no Brasil, o Senhor me trouxe. O Senhor tem o melhor para mim aqui nessa terra, e eu vou morrer aqui, grudada e agarrada no Senhor aqui. E o Senhor vai ter que me abençoar nessa terra, porque foi aqui que o Senhor me trouxe. O Senhor me quer aqui, então mostra para mim o que o Senhor quer fazer de mim. Me usa e me mostra, me direciona nesse país. Aí eu comecei a trabalhar com a igreja. Eu era secretária da igreja, comecei a administrar a escola da igreja e comecei a organizar eventos de evangelismo lá. A Gil e a Kellen vinham, a Kellen trazia o grupo de dança para dar suporte no evento que eu organizava lá em Bolton, e a gente fazia evangelismo de rua, né, Kellen? Era uma bênção. E Deus me usou lá, naquela terra. Porque antes eu questionei Deus, o que eu vou fazer naquela terra? Eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu sou pregadora. O que eu vou fazer naquela terra? Deus falou assim, é lá que eu te quero.
É lá que eu tenho o meu propósito para você. E foi lá que Deus começou a me usar. No início eu organizava o evangelismo. Um ano depois, que eu já tinha chegado lá, em janeiro do ano seguinte, um ano depois, Deus trouxe outra revelação para mim. No final do ano, eu vou te dar o desejo do seu coração, que era o seu marido. Quando foi em março, eu comecei a conversar com o Márcio pela internet e por telefone. Em novembro, a gente começou a namorar, e em novembro daquele mesmo ano, ele foi lá e falou para mim que queria namorar comigo com a intenção de casamento. E ele foi lá me buscar para eu conhecer os pais dele. Como Deus havia falado no Natal, eu teria o que desejo no meu coração. Então no Natal, eu sentei na mesa com meu futuro marido e os meus futuros sogros. Estava lá a família que Deus havia separado para mim, e ele confirmou o que ele havia me revelado. Quando foi em fevereiro, ele me pediu em casamento. Eu falei com ele: Martin, a gente ia vir no Brasil na Páscoa para conhecer a minha família, e nós decidimos, já que a gente ia vir, então era melhor casar já de uma vez, porque economizava passagem de avião de ter que voltar para casar de novo, né? Então nós decidimos nos casar naquela viagem. Temos 6 semanas para organizar 3 casamentos, um em Bolton, um casamento civil em Bristol, e outro casamento foi aqui no Vigilante Pereira, e outro casamento aqui no Brasil. Casei aqui. E o que a gente tinha de dinheiro? Eu tinha 200 pounds, que eram R$1.200. Meu marido tinha 1.500 pounds, que eram 9 mil reais. Nós tínhamos 10.200 reais para organizar 3 casamentos em 2 cidades diferentes, em 2 países diferentes, em 3 cidades diferentes, em 2 países diferentes. 10.200 reais. Humanamente falando, impossível. Mas para o Deus que eu sirvo, não há impossível. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que cuida, é o Deus que ama, é o Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. E Ele me deu tudo aquilo que eu sonhava nesse casamento. Gente, nosso casamento foi uma bênção. A Gil e a Kelly já estavam de volta. O Gil que casou a gente aqui, você é responsável por esse casamento. Ele é que casou a gente aqui no Vigilante. Gente, o casamento foi lindo. E quando eu comecei a ligar para as pessoas para saber o preço das coisas do casamento, eu liguei pro Evaldo, ele daqui da igreja de vocês: Evaldo, eu preciso de um convite de casamento, quanto você vai me cobrar? É seu presente de casamento, Celeste, escolhe o convite que você quiser. Eu liguei para Juliette, falei: Juliette, eu preciso de uma recepção para 150 pessoas, quanto que vai ficar para mim? Ela falou assim: Silésia, é o meu presente de casamento para você. Eu falei: mas Juliette, são 150 pessoas, é muito caro. Não interessa, eu quero te dar esse presente, é seu. Mas dali a pouco começaram a aumentar o número de pessoas. Eu cheguei lá e falei assim: eu preciso para 200 pessoas, deixa eu te pagar a diferença. Não, ainda é o seu presente de casamento. A mãe dela, que eu ainda não havia encontrado, eu nunca tinha encontrado na minha vida antes, mandou para mim da Inglaterra dinheiro para cobrir o aluguel de todas as mesas, talheres, cadeiras, tudo que eu precisava, pratos, mandou para cobrir tudo do presente. A tia Ruth ligou para mim e falou: Silésia, onde é que vai ser o casamento? Eu falei sim. Aí eu voltei para ela onde que ia ser. Ela falou assim: não se preocupe que eu vou mandar entregar o seu bolo de casamento lá. E vocês acham que eu tinha tempo para correr atrás dessas coisas? Não, cada um corria atrás. A Juliette correu atrás da recepção, a tia Ruth correu atrás do bolo, eu tinha o amigo Helder que corria atrás de organizar a cerimônia, cada um corria atrás de uma coisa. A Sara correu atrás do louvor para mim, eu não tinha tempo, não dava conta. E Deus é que moveu essas pessoas, e todo mundo começou a correr atrás de tudo para organizar para mim. Eu falei: Deus, eu entrego nas suas mãos, eu sabe qual é o desejo do meu coração. A minha amiga me levou no Gift Shop, naquela loja exclusiva, não sei se ainda tem, de roupa cara. Falou: Silésia, escolhe o vestido que você quiser. Eu falei assim: mas Mary, que é muito caro. Já você não interessa, Silésia, para você é o melhor. É o presente, é o seu vestido para o seu casamento civil. Eu quero que você tenha o melhor. Eu fui na Maristela para escolher o meu vestido de noiva. Falei assim: Maristela, para escolher o meu vestido de noiva. Ela falou assim: escolhe o vestido que você quiser. É o meu presente para você. Em memória ao General Abraão. As pessoas começaram a dar, foi dando. Chegava gente na minha casa com dinheiro, falava assim: Silésia, eu vim trazer dinheiro para sua lua de mel. Está aqui, ó, dinheiro para sua lua de mel. E Deus foi abençoando, foi a escola de Bolton, eles fizeram, levantaram dinheiro lá e mandaram dinheiro para pagar
casamento. E Deus foi dando tudo. Gente, esse é o Deus que eu sirvo. E o casamento foi uma bênção. Quando eu entrei naquela igreja, gente, meu sonho foi Deus. O meu sonho não é ter um casamento luxuoso. O meu sonho é ter um casamento cheio de unção do Senhor. Eu quero ver esse povo chorando e batendo palma. Olha, quando eu entrei na igreja, não sei se vocês lembram. Olha, quando eu entrei na igreja, o povo começou a bater palma. Eu olhava para o povo estava chorando. E eu estava rindo, eu estava sorrindo, não conseguia parar de sorrir. Parecia que tinha grudado aos meus lábios aqui atrás. Foi uma unção, foi uma bênção, gente, o casamento. E foi Deus e a pessoa que cuidou de tudo. Lá em Bristol, eu tive uma outra recepção de casamento, do casamento civil, que os pais da parte deu pra gente de presente. Em Bolton, a igreja se uniu e organizou a recepção pra gente lá. E eu ganhei também um vestido, a metade do vestido de Bolton foi ganhado também de presente. Foi assim, não tem lógica, foi assim, uma coisa atrás da outra. As fotos do casamento da Inglaterra também, eu tenho 2 álbuns de casamento. Foi ganhado, foi presente de casamento também. Foi tudo assim. Deus foi abençoando, porque essa é a vontade de Deus. Eu estava cumprindo com a vontade de Deus. Ele queria que eu fosse para lá. E Ele separou esse homem para ser o meu marido. E eu estava cumprindo com a vontade de Deus. E Deus foi só derramando bênçãos na minha vida. Quando a gente casou, quando o João Lucas nasceu, veio o filho da promessa, de quando Deus havia me revelado, quando eu tinha 31 anos de idade, que eu teria o filho da carne. Veio esse rapaz, hoje com 16 anos de idade. Pensa num bebê bom, gente. Pensa num bebê bonzinho, que dorme a noite toda, que come direitinho, que não te incomoda. É um bebê até hoje, ele é um menino muito bom. Aí, de repente, eu tive cesárea, eu tinha que esperar 1 ano. Aí, depois que eu esperei 1 ano, eu falei, mas eu vou engravidar de novo. Tentei, mas não consegui engravidar. Fui ao médico 11 meses depois, falei, para saber o que estava acontecendo. Eles fizeram exames, analisaram tudo e falou assim, olha, não tem remédio para você, não tem nada que nós possamos fazer por você. Eu falei assim, por quê? Sério? Ele falou assim, não tem nada de errado. Quando ele falou isso, veio uma paz no meu coração, eu fiquei triste. Porque eu lembrei da revelação que ele tinha me dado quando eu tinha 18 anos de idade. Você terá filhos por adoção. Aí eu cheguei para o meu marido e falei assim, vamos adotar a criança? Então vamos adotar um filho? Ele falou assim, não, eu não consigo amar filho que não seja meu, tem que ser da minha carne. Aí, naquela época, teve um caso na Inglaterra chamado Baby P, que foi um menino, um bebezinho de 18 meses, que a mãe e o namorado dela bateram nele até a morte. E aquilo lá me machucou demais, gente, eu chorava na frente da televisão. E aí, eu falei com a Márcia, já que você não quer adotar, então vamos ser família acolhedora. Eu falei assim, porque eu preciso de mais criança, eu estou me sufocando, tem amor demais para dar. Eu estava sentindo que o amor que eu precisava dar, estava me sufocando, eu não estava nem conseguindo respirar. Eu falei, eu preciso de mais criança. Aí ele falou assim, e vai ser bom, porque lá eles pagam a gente para ser família acolhedora. Vai ser bom, meu bem, porque eu vou receber, eu te ajudo a pagar as contas, eu não preciso trabalhar fora, eu posso cuidar do nosso filho. Ele falou assim, então vamos. Aí nós entramos no processo, um ano de processo. Pensa no processo doído, gente. Mas dói. Que processo doído que foi aquele? Aí, quando a gente terminou em novembro de 2009, nós fomos considerados família acolhedora. E aí eles falaram para nós, falou assim, olha, vai ser fácil trazer criança para você, que nós estamos com falta de criança nessa região. Aí, dezembro não tinha criança. Janeiro não tinha criança. No final de janeiro eu falei, mas olha, vocês falaram que tem falta de família acolhedora. E cadê as crianças para a gente cuidar? Ela falou assim, não tem nada de errado com vocês. É porque simplesmente não estão achando uma combinação perfeita para vocês. E nós somos muito criteriosos em relação à combinação. Aí eu falei para ela assim, se tiver gêmeos você traz para a gente. Ela falou, você está falando sério? Eu falei assim, seríssimo. Eu morro de vontade de cuidar de gêmeos. Isso foi final de janeiro de 2010. Fevereiro de 2010, março de 2010, ela voltou na nossa casa e falou assim, Silésia, nós temos 2 meninas, são gêmeos. Eu falei assim, eu quero. Ela falou assim, espera. Não é assim não. As meninas nasceram de 6 meses. A minha nasceu com 1,1 kg e a Maisy nasceu com 935 gramas. E nós estamos muito preocupados porque você não tem experiência com
família acolhedora e nós estamos muito preocupados de entregar essas meninas. Eu falei, gente, veio uma convicção tão grande no meu coração. Eu virei para eles e falei assim: eu posso cuidar dessas meninas, me entrega elas que eu cuido delas. E eles entregaram as meninas para a gente. Quando a gente foi encontrar, as meninas estavam na unidade intensiva, em março, a gente foi encontrar com elas na unidade intensiva. Gente, lembra aquele homem que falava que não conseguia amar o filho dos outros? Quando nós chegamos na unidade intensiva, aqueles dois pequenininhos, aquela coisinha pequenininha assim. Quando meu marido pegou uma delas, esse homem tremeu de cima e embaixo e chorou. Ele teve a mesma reação quando ele pegou o João Lucas na sala de cirurgia. Eu falei assim: meu bem, se segura, porque eles falaram que só 6 meses eles vão ficar com a gente. Você vai se machucar muito. Ele falou assim: eu não consigo me segurar. E foi amor à primeira vista. Por 9 semanas nós levamos elas para casa e elas estavam com 9 semanas. Quando elas estavam com 12 semanas e meia, com 3 meses e meio, porque ainda não tinha sido decidido se elas iam voltar para a mãe ou se elas iam para adoção. Por causa disso, eu tinha que levar elas 2 vezes por semana para ver a mãe, para ter contato com a mãe. E num desses contatos, eu levei a Mia, ela estava com 3 meses e meio. Quando a gente voltou para casa, eram uns 3 minutos de lá até de volta em casa dirigindo. Quando nós chegamos lá em casa, eu tinha uma van, que eu olho para a Mia estava morta na cadeirinha. Azul, sem respiração, morta. Eu tirei ela da cadeirinha, coloquei ela no chão da van e gritei pro vizinho: chama a ambulância. O homem veio que nem pulou, porque viu que algo estava errado. Quando ele chegou lá, eu estava com 2 dedinhos fazendo massagem no coração dela. Falei: chama a ambulância. Aí eu falei em inglês, porque eu tinha falado com ele em português. E comecei a orar. Falei: Deus, foi o Senhor que me deu essas meninas. Eu não estou pondo a perder minha filha. Traz ela de volta. Traz ela de volta. E respiração na boquinha dela e massagem no coração. Logo a ambulância chegou. Chegaram rapidinho. Chegaram e ela já tinha voltado a cor dela. Aí levaram a gente para o hospital. Meu sogro e minha sogra tinham chegado também. Eu tinha ligado para eles chegaram para ficar com os outros 2. E eu fui com a Mia para o hospital. Nós chegamos lá no hospital. Liguei para o assistente social também. Ela foi me encontrar lá. Eles acharam que era coisa de mãe, sabe? Mãe exagerada, que não é bem verdade, ela não tinha morrido. Então eles me largaram lá na sala de observação e foi cuidar daqueles que eles achavam que era mais sério o caso. E de repente essa menina começa a morrer nos meus braços de novo. E a assistente social deu um grito tão alto que saiu voando médico de todo lado. E veio correndo, eles viraram morta no meu braço, eles me arrancaram ela do meu braço. Com tanta força, saíram correndo. Aí saiu aquele monte de gente correndo para a sala de ressuscitamento com ela, para ressuscitar ela novamente. Aí me levaram para a sala, uma sala enorme. Tinha aquela mesa no meio da sala, uma mesa grande, um corpo desse tamanhozinho lá, rodeado de profissional em volta dela, tentando manter ela viva. Tinha uma médica do trabalho dela, ela mantém a Mia viva. A cabecinha dela aqui, ela ficava só lá estimulando ela para manter ela viva. Enquanto os outros ficavam coletando material e discutindo entre eles o que eles iam fazer para salvar a vida dela. De repente, depois o Marte chegou, ficamos nós 2 sentados lá no canto, olhando para eles, congelados, parecendo 2 estátuas, só descia a água dos olhos da gente, a gente não conseguia fazer nada. Sabe quando você se sente inútil? Você não consegue fazer nada, a única coisa que você pode fazer é orar, é depender de Deus, 100% na mão de Deus, porque você não consegue fazer nada, você não dá conta. De repente, a médica veio para mim e falou assim: Silésio, falou assim: mãe, sua filha está morrendo, e nós não estamos dando conta de segurar. A única coisa que a gente pensa em fazer é aplicar um coquetel contra vírus e bactérias, para ver se a gente mata o que está matando ela, porque não dá tempo de saber o que está matando ela. Eu falei assim: faz o que você tem que fazer e salva essa menina. E eles aplicaram nela. Aí passaram mais um tempo, ela voltou. Depois disso, gente, foi uma luta de 6 horas. A gente sentado lá olhando aquela luta. Aí ela voltou mais tarde, virou para mim e
falou assim, estabilizou, ela está estabilizando, nós vamos transferir ela para unidade intensiva. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, você não tem noção do que você fez, tem? Eu falei assim, não, o que eu fiz? Não estou entendendo, me explica. Ela falou assim, eu sou chefe do departamento da unidade intensiva infantil. Fazer isso aqui para mim é algo que eu faço o tempo todo, salvar a criança, para ressuscitar a criança. Há poucos meses atrás, eu tive que ressuscitar o filho de uma amiga. E eu tremei, eu achei que eu não ia conseguir. E você não é profissional da área de saúde, e você salvou sua filha. Ela falou assim, você não tem ideia do que você fez. Só fiz o que Deus mandou fazer, eu só fiz o que eu tinha que fazer. Aí ela ficou mais 3 semanas na unidade intensiva, recebeu alta, foi muito difícil receber alta, porque nenhum médico queria assinar a alta dela, porque todo mundo tinha medo de que ela ia morrer, eles iam ser processados, até que um especialista, um doutor lá, resolveu assinar a alta dela, voltou para casa. Quando ela estava com 11 meses de idade, o juiz decidiu que elas iam ser encaminhadas para adoção. Aí, gente, quando a gente estava passando pelo processo de família acolhedora, sabe o que eles falaram para nós? Vocês não têm autorização para adotar uma criança, porque vocês estão se tornando família acolhedora, vocês não são famílias adotivas. Aí quando eles colocaram a menina para adoção, quando ela estava com 11 meses, sabe o que foi que a assistente social chegou para mim e falou? Falou assim, você já pensou em adotar essas meninas? Porque seria perfeito se você adotasse. O Deus que eu sirvo é o Deus que toda autoridade se curva diante dele e se rende à vontade de Deus. Não tem autoridade que vai conseguir impedir que o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida. Eles falaram que a gente não tinha autorização para poder ensinar a adotar as meninas. E foram eles que chegaram para a gente e falou que seria perfeito se a gente adotasse essas meninas. Porque diante do meu Deus, eles têm que se render. Porque esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus de poder, é um Deus de amor, é um Deus que cuida. E nós somos. Mas vocês acham que foi fácil o processo? Só porque vieram deles? A primeira reunião que eu e o Márcio tivemos com eles, eles chegaram, sentaram na nossa sala e virou para nós e falou assim, vocês são família acolhedora dessas meninas. E vocês acham que nós vamos fazer fácil para vocês? Não vamos. É pelo contrário. Nós vamos fazer muito difícil esse processo para vocês. Nós vamos virar vocês do avesso. Nós vamos tornar a vida de vocês um inferno. Porque elas são loiras, dos olhos azuis, são meninas, são bebês, são gêmeos. A hora que a gente abrir a boca para falar que elas estão para adoção, vai ter uma fila lá fora querendo adotar elas. E nós temos o direito de escolher o melhor. E se a gente achar que vocês não são os melhores, nós vamos dar ela para outra família. Mas diante de Deus, da vontade dele, não tem uma autoridade que não se curva diante da vontade de Deus. Porque elas eram a vontade de Deus para a nossa vida. E não era eles que iam decidir. E quem ia decidir era Deus. Eles fizeram um monte de lista de coisas que a gente tinha que fazer. Nós tivemos que mudar de casa, comprar uma casa mais cara, senão eles iam tirar as meninas da gente. Eles nos ameaçavam o tempo todo. Eles vieram 5 vezes na nossa casa de 2, sem avisar. E na Inglaterra, você não vai na casa de uma pessoa sem avisar. Eles vinham sem avisar de 2 pessoas e falavam para nós, nós vamos fazer uma pergunta, e se você não responder o que a gente quer, nós vamos tirar essas meninas de vocês. Foram 5 vezes eles fizeram isso na gente, tentando tirar as meninas de nós. E a gente lá, sofrendo, só chorando. Era choro, era oração e pedir, Deus, nos ajuda, nos dê força para passar por esse processo difícil. Foram 19 meses de gestação. O processo durou 19 meses. Foram 19 meses de gestação. Aí, quando a gente chegou na época de passar pela banca, você passa por uma banca, onde eles vão te analisar para falar se você pode ser família adotiva ou não. É uma banca quadrada. Você fica sentado de cá, aí tem aquele quadrado e tem 12 pessoas que são consideradas pessoas distintas da comunidade, como médicos, advogados, enfermeiras, assistentes sociais, que vêm e fazem parte daquela banca para te examinar. Fizeram um monte de perguntas para mim e para o Martin. E no final eles falaram assim,
uma família adotiva porque eu estava muito gorda. Eles não queriam nem saber o que nós já tínhamos passado com essas meninas, o que já tínhamos feito por elas. O fato de eu estar gorda era o motivo para eles tirarem as meninas de nós. E nós tínhamos feito tudo o que eles tinham mandado a gente fazer. Tudo. Mas aqui lá, eles falaram que não, que as meninas não iam ser nossas. E isso foi em novembro. Novembro de... nem lembro o ano, mas foi no mês de novembro. A gente ia vir ao Brasil para a minha família conhecer as meninas em dezembro do Natal. Gente, vocês sabem como é que é no Brasil, não sabe? Quando você vai visitar as pessoas, o que eles fazem para você? Eles colocam uma mesa de comida. E eu tinha que emagrecer para perder minhas filhas. Eu queria morrer. Eu chorava. E você tem que comer. Porque se você não comer, é uma ofensa. Foi uma luta enorme para mim. Eu voltei lá 3 meses depois, 6 quilos mais gorda. Eu cheguei lá, a assistente do meu falou assim: Silésia, você vai deitar para a banca agora, mas por favor, não chora não, você chora muito. Eu falei assim: o que você faria se alguém estivesse tentando tirar suas filhas de você? Claro que eu choro. Aí eu orei, antes de entrar para a sala, eu fiz uma oração, eu falei assim: Deus, eu estou aqui, de mim não sai mais nada, porque a última coisa que eles requereram de mim, para que a gente adotasse as meninas, eu não consegui fazer. Como é que eu vou esconder gordura? Me fala. Como você esconde 6 quilos de gordura? Como você vai lá e mente para eles que você não engordou? Está na cara. Como é que você faz? Eu falei: Deus, se essas pessoas a gente não tem para mim, então o Senhor que vai agir, o Senhor que vai fazer lá dentro, porque daqui não sai mais nada. Sabe quando você não dá conta de mais nada? Você não dá conta mais. Nós chegamos lá na mesa, eles fizeram só 2 perguntas dessa vez para a gente. Por que você quer adotar essas meninas? Eu falei assim: porque nós amamos essas meninas. Elas são nossas filhas. E o que você faria por elas? Eu falei assim: eu atravesso o mundo por elas, se preciso for, porque são minhas filhas. Elas falaram assim: você pode sair da sala. Saí da sala, levou uns 10 minutos lá, eu embaixo da outra sala chorando. Levou uns 10 minutos depois, ele chegaram lá e falou assim: as filhas são suas, pode ir para casa. Depois de alguns meses nós fomos para a corte para receber um certificado de adoção, que é uma celebração muito bonita que tem lá. E naquela noite daquela corte, no dia da corte, quando eu fui orar para as minhas, gente, sério, respeito a autoridade de Deus na vida de vocês, porque naquela noite eu entendi o quanto a autoridade é importante. E quando eu fui orar para as minhas filhas, na noite anterior, eu era família acolhedora. Naquela noite, quando eu coloquei a mão na cabeça das minhas filhas para orar por elas, era uma mãe orando. E eu senti uma unção que eu não sei explicar para vocês, porque era uma mãe que estava orando. Porque, gente, eles, apesar de eu estar gorda, apesar de eu não ter cumprido o que eles mandaram, eles tiveram que se render diante da vontade de Deus. Por quê? Porque diante de Deus, toda autoridade tem que se dobrar, tem que se curvar. E tem que aceitar a vontade de Deus. Porque a última palavra não vem deles. A última palavra quem dá é o meu Deus a quem eu sirvo. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje à noite. Se você está passando por problema, por dificuldades, entenda que Deus tem o melhor para a sua vida. E diante de Deus, nenhuma autoridade vai impedir que Deus cumpra o processo que Ele tem para a sua vida. Porque Deus é que sabe o que é melhor para você. E Deus ama essas meninas. Pensa uma coisa. Quando eu vim, eu falei que eu não sabia cantar, não sabia dançar. Como que eu ia fazer aqui? Eu não sabia pregar. Mas pensa bem, tanto que Deus amava essas meninas. Qual era o propósito de Deus para a minha vida? Deus me escolheu no meio de 8 bilhões de pessoas no planeta. Me tirou do interior de Minas Gerais, me atravessou o oceano para ser mãe dessas 2 meninas. Para ser mãe dessas 2 meninas. Esse era o propósito de Deus para a minha vida. Que eu fosse mãe na vida delas, que eu cuidasse delas, para que a gente desse para
para existir. Mas elas precisam de mim, para que Deus me use como instrumento na vida delas, para que o propósito deles se cumpra na vida delas, para que a minha estivesse aqui hoje. E é isso que eu quero que vocês entendam. Sabe? Deus tem propósito. Não percam o coração de vocês. Não se desanimem diante do processo que vocês estejam passando. Entendam que Deus tem o melhor para a vida de vocês. E a gente vai mostrar para vocês agora um clipe que o Martin fez de quando a gente era família acolhedora